casa do Senhor. Assim é o ser humano. Quando nós estamos alegres, nós acordamos animados, andamos animados, pregamos animados, fazemos todas as coisas animados. Isto porque estamos alegres, isto porque a alegria toma conta do nosso interior. Porém, quando acordamos entristecidos, ou quando em algum momento da caminhada o nosso coração é afrontado pela tristeza, nós perdemos o prazer de vir à casa do Senhor, nós perdemos a alegria de adorar o Senhor, nós perdemos a essência de fazer menção ao nome do Senhor. Quando nós estamos tristes e angustiados, ainda que pareça que tem jeito, o nosso coração ainda triste vem dizendo: não tem mais jeito, acabou, não tem saída, não tem solução. Esta é a verdadeira situação da humanidade. Outrora uma humanidade que se alegra, e outrora uma humanidade que está triste diante do Senhor. Isso é fato na vida do ser humano. Nós enfrentamos todas as barreiras em direção ao céu. Se eu perguntasse nesta noite, quem aqui já pensou em parar, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntasse nesta noite, quem por algum motivo já pensou em desistir, eu tenho certeza que todo mundo levantaria a sua mão. Se eu perguntasse nesta noite, quem aqui já acordou em um belo dia entristecido, com um sentimento de derrota, eu tenho certeza que todo mundo levantaria a sua mão. Mas se eu perguntasse nesta noite, se alguém está aqui com alegria diante do Senhor, eu tenho certeza que muitas iriam levantar, mas talvez nem todas, porque nós vivemos dias de caos na igreja, nós vivemos dias de luta e de perseguição. Hoje em dia está faltando nas igrejas a presença do Espírito Santo. Hoje em dia está faltando nas igrejas a essência da palavra. Hoje em dia está faltando na igreja menos brilho para o pregador e mais adoração ao Deus do céu. Hoje em dia está faltando na igreja mais, aleluia, reverência ao nome do Senhor. Hoje em dia está escasso na igreja. Tem muita gente que vem para a igreja, quer pregar uma mensagem para maciar o teu ego. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: ainda que tem gente morrendo pelo evangelho que é pregado de forma torpe, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus me trouxe de Coronel Fabriciano para profetizar a tua vida que Jesus irá voltar, e esta tristeza, esta angústia, este choro, esta lágrima, um dia vai se transformar em vitória. Quem acredita nisso, levante a mão aí e manda glória para adorar. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra a qual foi lida nesta noite nos faz pensar a vida de um homem por nome Neemias. Neemias, para você que não sabe, filho de Ecanias, um homem rico e bem sucedido financeiramente. Diz a história da vida de Neemias que tinha Neemias um dos seus melhores amigos, Esdras. Neemias, aonde ele andava, Esdras estava com ele. Neemias, aonde ele fazia a obra, Esdras estava com ele. Esdras era uma forma de escritor da vida de Neemias. Tanto é que a história diz que quando Deus chama a vida de Neemias para viver uma caminhada reta, a história vem dizendo que Neemias viveu do ano de 465 ao ano de 424 a.C. Diz a Bíblia e a história da vida de Neemias, que no cenário lido nesta noite, antes de Deus chamar Neemias, havia um desejo no coração de Neemias, um desejo enorme de ser um homem importante na sociedade. Alguns cientistas, alguns estudiosos
fazer parte da comitiva sacerdotal e da comitiva do palácio do rei. Neemias já possuía uma identidade que todos olhavam para ele e sabiam que Neemias era homem de destaque, Neemias era homem diferente. Aonde Neemias estava, ele era diferente da multidão. E diz a história que antes do rei chamar Neemias, Neemias tinha em seu coração um sonho muito grande de servir ao rei, de adorar ao rei, de fazer todas as coisas que o rei precisava. Agora diz a Bíblia Sagrada que quando de repente o que era sonho na vida de Neemias se torna realidade, uma certa feita chega uma carta na casa de Neemias chamando ele para uma reunião com o rei Artaxerxes. Porém diz a história que quando essa carta chega até a casa de Neemias, Neemias estava precisando de uma nova história. Diz a Bíblia que quando a carta é apresentada a Neemias, o coração de Neemias agora começa a saltar de alegria, o coração de Neemias começa a se regozijar, porque era um sonho que iria se realizar. Ora, diz a Bíblia Sagrada que quando Neemias é chamado pelo rei, Neemias atende a chamada imediatamente. Parece que eu vejo a carta chega até a casa de Neemias. Neemias se apronta todo, coloca a sua melhor roupa, passa o seu melhor perfume, coloca o seu melhor sapato e vai encontrar com o rei. Parece que eu vejo Neemias agora sobe as escadas do palácio do rei e de repente os guardas da porta do palácio olham para Neemias e falam: seja bem-vindo, seja muito bem recebido neste palácio. Agora parece que eu vejo os doutores que ali estavam, os servos que ali estavam, os guardas que ali estavam. Agora pega Neemias e fala: Neemias, o rei mandou me chamar, o rei mandou te convidar. Parece que eu vejo nesta noite Neemias agora vai entrando para dentro do palácio, e quando eles abrem uma porta enorme, está lá o rei